eles profetizarão, eles farão a minha obra. Aleluia! Aí Pedro diz assim: aquele Jesus, aí ele aponta para o Calvário, aquele Jesus que vocês crucificaram e mataram, ele ressuscitou, ele apareceu para nós, e ele agora está sentado à destra do Pai, e enviou o seu Espírito Santo para estar conosco para sempre, e nós somos testemunha desta verdade. 3.000 almas se rendem ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que naquele momento foi de repente, eles foram cheios. Esse vento é o vento que enche o crente, esse vento é o vento que coloca o poder do Espírito Santo na vida do crente, porque lá em Efésios capítulo 5, verso 18, diz que ele que enche o crente do Espírito Santo, ele que vai receber a virtude do céu, porque a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do meu Espírito, porque o Senhor está dizendo que o vinho pode escandalizar, mas ser cheio do Espírito Santo traz alegria, e ser cheio do Espírito Santo traz paz, ser cheio do Espírito Santo nos faz testemunha dele, ser cheio do Espírito Santo nos dá confiança na vitória, ser cheio do Espírito Santo nos faz mostrar que o maior já está habitando em nós. Ser cheio do Espírito Santo significa que agora eu estou sendo forjado para ser testemunha dele. Ser cheio do Espírito Santo, eu recebo virtude para profetizar. Ser cheio do Espírito Santo, eu recebo virtude para expulsar os demônios. Ser cheio do Espírito Santo, eu recebo virtude para curar os enfermos. Oh, aleluia! Porque é isso que Deus quer fazer. E se a gente começar a pensar e começar a observar, é desse jeito que Deus quer fazer. Às vezes eu vejo algumas coisas, quando as pessoas não estão entendendo a vontade do Pai, quando eles não compreendem o que o Pai está querendo forjar na vida dele, ele foge, ele sai do propósito. Aleluia! A Bíblia diz, amados irmãos, que Jonas saiu do propósito. Deus disse: vai para Nínive. Ele disse: não vou para Tarsis. Deus mandou um vento naquele mar. Aí quando o vento chega no mar, amados, ele ficou revolto. Quando o mar ficou revolto, a embarcação ia afundar. A Bíblia diz que aquele vento foi para corrigir Jonas. A Bíblia diz que aquele vento foi para mudar a história de Jonas. E a Bíblia diz, amados irmãos, que aquele capitão lançou a sorte e foi fechar jogar os seus mantimentos fora para diminuir o peso do barco. Mas ele levanta lá do fundo do navio e diz: ei, não joga nada fora, não precisa jogar ninguém fora, ninguém vai morrer aqui. A única pessoa que está atrapalhando a embarcação aqui sou eu. Me lança do fundo do mar. Oh, aleluia! Aquele vento foi para corrigir a desobediência de Jonas. Você está entendendo? Diga amém. Aquele vento, ele entra na vida daquela embarcação, e Jonas é engolido por um peixe muito grande. Olha o milagre extraordinário. Aquele peixe nada mais, nada menos, vomita Jonas lá em Nínive. Oh, presta atenção, às vezes parece que é estranho, mas eu vou explicar para você. Como o peixe solta ele na praia de Nínive, aquele povo acredita que agora o Deus Altíssimo, Olha, todos os meus vídeos lá no YouTube estão à sua disposição. Mas também é muito importante, além de você assistir, compartilhar, é muito importante que você se inscreva ali no canal, dá o seu like e toca o sininho, porque o YouTube vai entender que você quer ver meus próximos vídeos. cerca de 2 côvados sobre a terra. Assim, então o vento soprou. Fala assim:
Então o vento soprou. Bom, vai ficar bem bonito agora. Vai assim, então vai ficar bonito. Então o vento. Senhor, abençoa a tua palavra, ministre em nossos corações, fala conosco pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Poder sentar, queridos. Eu fico imaginando quando se fala do sopro do vento. Você sabe que em algumas ocasiões o vento não é bom. Por exemplo, essa semana vimos que um vento soprou no Mato Grosso do Sul, uma árvore centenária, pau-brasil, caiu, o estrago foi grande. Há pouco tempo você viu que um sopro de um vento pelo Caribe passou por Cuba, entrou na Flórida e foi um estrago muito grande. As pessoas perderam quase tudo que tinham. Então, em algum momento, um vento, às vezes, ele não é bem-vindo. Há pouco tempo atrás, você passava perto de um crente assim: ei, irmão, não, mas estou com vento, o vento está forte, né, irmão? Porque eu estou na prova, porque o vento está forte. É ou não é? Eles encontraram um crente e disseram: irmão, o vento está soprando o contrário. É ou não é? É ou não é, gente? A Bíblia diz que quando Jesus estava no barco, os discípulos perceberam que ele estava dormindo e um vento soprou, que o barco estava caindo. Ia virar o barco. Ele disse: mestre, não te dá que vamos perecer. Ele levanta e disse: vento, para, tempestade, acalma-te. Vento, para, mar, para. Na mesma hora parou. Não importa o tamanho do vento, o que importa é que Deus está no controle da nossa vida. Mas não é isso que eu quero falar, mas não é isso que eu quero pregar. Eu quero pregar do vento bom, o vento das coisas que vêm do céu ao nosso favor. Por exemplo, nesse texto diz que o vento soprou, codornize, cordonize ou codornize. Ou seja, havia fome no arraial, havia falta de alimento, e eles possivelmente estavam reclamando porque estavam com fome e há muito tempo não comia carne. O vento soprou tantos animais e eles eram voando e eles matavam e comiam. Sabe por quê? Porque naquele momento esse vento era o vento da provisão. Eu disse o quê? Naquele momento o vento era o vento da provisão. O que eu disse? Me ajuda aí. Não, só quero que você fale do vento da provisão. Naquele momento o vento era o vento da provisão. O que eu disse? O vento da provisão. Era a provisão de Deus para a vida deles. Era o momento de que eles precisavam comer carne. Porque no deserto, irmãos, não tinha. Era agora. E hoje, parece até que é Deus falando conosco de forma extraordinária. Porque a provisão ela veio do deserto. E a Bíblia diz que veio em abundância. Então era um poder de Deus para trazer sustento para o povo de Israel. Mas hoje, a Duda cantou um hino. E o hino está de acordo com a minha mensagem, porque o segundo vento é o vento do livramento. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou muitos anos cativeiro no Egito. A Bíblia diz que pela provisão de Deus, pelo poder de Deus, eles saem do Egito. E a Bíblia diz que eles chegaram junto ao Mar Vermelho. Não tinha outro jeito. Estava ali o Mar Vermelho. Se corresse para os lados morriam. Se voltasse estava Faraó. E Deus disse: por que tu fica nervoso, Moisés? Lança teu cajado no mar. E a Bíblia diz
caminho no meio do mar, e eles atravessam, porque aquele era o vento do livramento, o vento do livramento. O livramento. Muito obrigado, Carlos. Você está ligado aí, ó. O Carlos está ligadinho. Aquele foi o vento do livramento. Deus precisava agir de uma forma extraordinária. Vem de onde, aleluia, vem de onde nós nem esperamos. Era a saída. Aquele era o momento da saída, era o momento de sair. Tinha que sair do Egito, não tinha mais lugar no Egito. Escute bem isso. Eu estava meditando essa semana, porque eu falei desse nome aqui na terça-feira, quando Davi diz assim: limpa-me como isopo, e ficarei mais limpo como a branca lã, a branca neve. E aí, a primeira coisa que ocorre é que as pessoas querem perguntar o que é isopo, pastor. E aí então eu fui consultar o que é isopo. Isopo é uma planta que serve para fazer remédio, mas também aquela planta ela serviu para que os sacerdotes amarrassem um óleo de isopo e mergulhavam no sangue da ovelha e colocou nos umbrais da porta, porque a Bíblia diz que naquela noite o espírito da morte iria passar, mas aonde tivesse a marca do sangue do cordeiro, a morte não tocaria neles. E eu fiquei aqui pensando, porque Deus dá um livramento lá dentro do Egito. Deus então, depois de derramar as pragas do Egito, Deus protege o povo de Israel, mas agora Deus está dizendo: é hora de sair, vou levar vocês para a terra prometida. A grande verdade é que Deus dá o sopro do livramento, mas às vezes não entendemos como está acontecendo, mas Ele está dando livramento. Aleluia! E esse sopro do livramento, ele é completo, ele não tem falhas. A Bíblia diz que do outro lado eles cantaram o hino da vitória. Eles só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Eles cantaram o hino da vitória do outro lado. Também eu comecei a pensar em outro vento. Lá em João capítulo 3, verso 8, a Bíblia diz que o vento assopra onde quer. O vento assopra onde quer. Olha só, a Bíblia diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele não sabe para onde está indo, mas ele é conduzido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo sopra onde quer. Aleluia! Irmãos, o dia, presta atenção no que eu vou dizer, o dia que eu achar que Deus perdeu o controle do universo, que Deus perdeu o controle da humanidade, o dia que eu achar que Deus perdeu o controle da natureza, então esse Deus é um Deus inexistente. Mas o nosso Deus, Ele está presente em cada detalhe. A Bíblia diz que Ele está presente em cada detalhe. Estudando sobre teologia, a teologia diz que tudo emana dele, mas tudo transcende dele. O que quer dizer isso? Quando eu disse que Ele está em todo lugar, mas Ele pode também não estar. Ou seja, se Ele está, não significa que uma árvore é Deus, que um indivíduo é Deus, que um bezerro é Deus. Não, Ele está para revelar que Ele é, mas Ele está muito além disso, porque Ele transcende essas coisas. Como você entendeu? Ele está muito acima dessas coisas. Tanto que o profeta Isaías disse: os meus pensamentos, Deus falando, são maiores que os teus, muito mais elevado. Aleluia! A outra coisa que eu observo nesse mover do vento do Espírito é que tudo é perfeito. Podemos afirmar que a direção de Deus é perfeita, porque Ele sabe de todas as coisas. O vento de Deus é perfeito. Aleluia! Quer ver uma coisa? De um vento que soprou e que talvez daria um monte de interrogações para nós. A Bíblia diz, amados irmãos, que Elias, quando fugiu para o monte, fugindo de Jezabel,
O Senhor foi lá. Quando o Senhor foi lá, Ele mandou um vento, Ele mandou um terremoto, mandou as coisas estranhas. Aí alguém podia dizer, como é que podia mandar terremoto? Como que Elias ia compreender Deus veio do terremoto? Só que o terremoto é para abrir o caminho para ele sair da caverna. Aleluia! O terremoto é para derrubar as pedras que estavam no caminho de Elias. Mas quando veio o vento suave, a Bíblia diz que veio um vento no silício, um vento suave. E Deus estava no meio daquele vento. E disse: Elias, o que faz aí, Elias? Sai para fora, desce, porque tem 7.000 que não se dobraram. Tem 7.000, vai lá. Ele desce. A primeira coisa que ele faz é aquilo que Deus mandou. Ungiu o rei de Israel, chamou Jeú e ungiu Jeú e falou assim: agora depois vai lá, pega Eliseu, coloca no seu lugar, que eu vou te levar no redemoinho, eu vou te levar na carruagem de fogo, Elias. Oh, você não vai provar a morte, desce e faz o que eu te mandei. Aí o povo ficou ali, ele vai lá para o Jordão. Quando ele atravessa o Jordão, Eliseu está do lado dele. Ele disse: pega o que tu quiser, Eliseu. Ele disse: eu quero porção dobrada do meu Senhor. Se tu me vires subir na carruagem de fogo, então será concedido porção dobrada. Porém, se você não vir, e a Bíblia diz que ele viu, quando Elias sobe, a capa desce, ela agarra a capa, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa no Jordão. Aonde está o Deus de Elias? Quando ele toca na água, a água abre e ele atravessa. Escute para eu dizer, quando Eliseu estava atrás de Elias, provavelmente, vou dizer para você, provavelmente uma comitiva de longe. Deveria ter uma comitiva de longe. A comitiva não atravessou o Jordão, mas ficou de longe olhando. Eu quero ver o que vai acontecer lá. A grande verdade, amados, quando você está passando, quando você está cumprindo a vontade de Deus, tem uma multidão olhando para você. Eu quero ver até onde que ele vai. Mas a Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito Santo, ele não sabe para onde vai, nem para onde deve ir, mas ele é guiado pelo Espírito, e o sopro de Deus está sobre ele. Aleluia, aleluia. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Aí eu quero falar de um outro sopro, de um outro mantimento fora, vai diminuir o peso do barco, mas ele levanta lá do fundo do navio e diz: ei, não joga nada fora, não precisa jogar ninguém fora, ninguém vai morrer aqui. A única pessoa que está atrapalhando a embarcação aqui sou eu, me lança do fundo do mar. Oh, aleluia! Aquele vento foi para corrigir a desobediência de Jonas. Você está entendendo? Diga amém. Aquele vento, ele entra na vida daquela embarcação, e Jonas é engolido por um peixe muito grande. Olha o milagre extraordinário. Aquele peixe nada mais, nada menos, vomita Jonas lá em Nínive. Oh, presta atenção, às vezes parece que é estranho, mas eu vou explicar para você. Quando o peixe solta ele na praia de Nínive, aquele povo acredita que agora o Deus Altíssimo, o Deus que castiga, o Deus que corrige, o Deus que conserta, o Deus que muda, o Deus que vai lançar praga sobre o povo, mas o mesmo Deus que abençoa aqueles que se humilham. E a Bíblia diz, amados, que aquele rei daquela nação lançou um desafio de jejum de pão de saco, até os animais vestiram pão de saco. Amados, escute isso, a Bíblia diz que Deus perdoa Nínive e um avivamento acontece. Sabe por quê? Porque um homem que parecia estar no barco errado, Deus manda a tempestade, tira ele do barco e lança ele lá em Nínive, e a história daquela nação muda. Aleluia. Eu fiquei imaginando, às vezes alguns ventos tentam nos alcançar,
Jesus e toca o barco e vão trabalhar para Jesus. Porque quando o vento estranho sopra, o estrago é grande. Quando o vento estranho sopra, traz estrago na vida das pessoas. Mas quando o vento de Deus vem, ele traz solução, ele traz a vitória, ele traz o mover, ele traz a presença do Rei. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Isso me faz lembrar, amados irmãos, aleluia, quando o vento está soprando o contrário, a primeira coisa que o homem faz é murmurar. Quando o vento contrário está soprando, a primeira coisa que as pessoas fazem é duvidar de Deus. Quando o vento contrário está soprando, a primeira coisa que as pessoas fazem é desistir de Deus. Teve um vento aí atrás chamado Covid-19, foi um vento estranho. Aí alguns diziam que era, escute isso. Alguns diziam que o vento do Covid foi para corrigir a igreja. Outros dizem que foi praga do céu. Eu não sei se foi praga do céu, não sei se é para corrigir a igreja, não sei se é para punir o ímpio, ou também punir o ímpio e o crente pegou de lambuja. Eu não sei, eu só sei que muita gente perdeu o rumo da igreja, que muitas pessoas perderam o rumo do céu, porque parece que praga de Covid não podia vir sobre nós. Ei, escute isso, e ela veio, você com medo ou sem medo, com vacina ou sem vacina, o Covid passou, e nós estamos cantando o hino da vitória, porque Deus sabe conosco. Ei, escute isso, nós estamos cantando o hino da vitória, porque foi embora, esse vento estranho foi embora. Você entendeu? Agora preste bem atenção, quando você descobre da onde está vendo o vento, você não vai se preocupar, porque se você sabe que está vindo do céu, aleluia, a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus corrige o filho que ama. Então, se está vindo um vento, é uma correção na sua vida, se humilha, pede perdão, se conserta e anda com Deus, porque Deus vai dar a vitória. Amém? Mas o vento é estranho, eu não sei de onde está vindo, e você percebe que não vem do céu, você não está em pecado, então é coisa do diabo, é coisa do capeta. Repreende, neutraliza o poder do mal, que o Satanás para lá, porque a Bíblia diz que eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu tenho minha vitória cravada na cruz do Calvário, eu fui chamado para reinar em vida, de acordo com Romanos, no capítulo 5, se não falha a memória, eu fui chamado para reinar. A Bíblia diz que eu recebi, aleluia, o livramento da condenação, porque o Senhor Jesus se tornou maldito em meu lugar. A Bíblia diz que ele riscou toda a dívida contra mim, e se esse vento é do mal, o mal vai ter que ir embora, porque Deus está conosco. Aleluia, glória a Deus. O salmista, ao escrever a respeito da presença de Deus, ele escreve: oh meu Pai, no Salmo, eu vou ler aqui para os irmãos, aleluia, que é o salmista escrevendo, aleluia, é o Salmo 42, deixa eu ver se é isso, aleluia, glória a Deus. O Salmo 42 diz assim: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aleluia. Ele fala das lágrimas, ele fala do sofrimento, mas ele fala que o Senhor é aquele Deus que cuida. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, se não falha a memória, ele diz assim: eis que enxugarei dos seus olhos
toda lágrima. O Salmo 121, ele vai dizer bem assim, olha só, no Salmo 121, ele fala dessa firmeza que eu preciso ter em minha vida. Ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Aleluia. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia e de noite. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, porque o Senhor está conosco. O salmista Davi, ele não estava procurando um Deus no monte, mas um Deus que estava além do monte. Aleluia.